Olá, eu vou falar um pouco sobre o aço carbono, o que é o aço carbono e os tipos de aço carbono que são produzidos em larga escala e são comercializados por aí. O aço carbono ele é uma liga metálica e corresponde ao aço o seu nível de resistência mecânica. Ele tem de 0,008% a 2,11% de concentração de carbono em sua composição. E o aço, que é constituído ao carbono, ele é adquirido através da exposição em alta temperatura do ferro gusa com o calcário e o carvão. Dentre os tipos de aço carbono mais produzidos estão três tipos, que são o baixo carbono, o médio carbono e o alto carbono. O baixo carbono ele tem de 0 até 0,30% de carbono em sua composição. Dentre os ácidos carbonos, ele é o que apresenta a menor dureza, a menor resistência e, ao contrário também, ele é o mais tenaz e o que apresenta a melhor ductibilidade. Passando agora para o médio carbono, ele tem de até 0,30 a 0,60% de carbono em sua composição. Ele é o que possui uma maior resistência térmica, uma maior dureza e uma menor tenacidade e menor ductibilidade comparada com o baixo carbono. O médio carbono ele possui uma temperabilidade de água ótima e ele é um dos mais comuns de aço em água. Passando agora para o alto carbono. O alto carbono ele tem acima de 0,60% de carbono em sua concentração. Este tipo é o de maior resistência, de menor desgaste e o mais duro. No entanto, o alto carbono possui a menor ductibilidade, a menor tenacidade, comparado com os demais. Que isso é explicado porque a maior concentração de carbono é o que vai equivaler à sua maior dureza, maior resistência. Os que têm menos carbono têm também uma menor dureza e uma menor resistência. O aço carbono ele é bastante utilizado no segmento da indústria. Você pode ver ele em bicicletas, na construção civil, na componentes de carros e vários outros tipos. E é isso. Então, eu vou falar um pouco sobre tubos de aço carbono, que são tubos bem utilizados nas indústrias de processamento, onde 80% das tubulações são de aço carbono. É denominado material de uso geral. Só não se usa o tubo de aço carbono em situações, circunstâncias especiais que a proíbem de ser usado este tipo de material. Alguns dos tubos de aço carbono são galvanizados, que significa dizer que são revestidos internamente e externamente por zinco, com a finalidade de aumentar sua resistência à corrosão. A resistência deste tubo começa a sofrer uma grande redução em temperaturas acima de 400 graus. Quando se eleva a temperatura, consequentemente, as deformações por influência são maiores e mais fortes. E a tensão no material e o tempo em que este material ficou submetido à temperatura também vai influenciar. Então, em temperaturas acima de 530 graus, o aço carbono começa a sofrer uma intensa oxidação superficial. Isso pode acontecer em temperaturas menores, só que em contato com outros meios. Contudo, não se utiliza do aço carbono
para tubos que trabalham a mais de 450 graus. Embora se admita temperaturas eventuais de até 550 graus Celsius. Claro, desde que sejam de curta duração e não coincidentes com grandes esforços mecânicos. Eu sou Messias Lázaro e vou complementar a fala sobre aço carbono. A quantidade de carbono presente no aço geralmente dita algumas das suas propriedades, como dureza e limite de escoamento. Porém, se a quantidade de carbono ultrapassar o que é sugerido, pode ocorrer algumas modificações na estrutura quanto à soldabilidade e à ductilidade do material. Para que isso não ocorra, é feita uma dosagem onde pode ser usado até 0,35% de carbono, aonde até 0,30% de carbono ocorre uma soldagem fácil e até 0,25% de carbono o aço pode ser facilmente dobrado a frio. Os aços carbono geralmente eles são acalmados com a adição de 0,1% de silício para que seja removido os gases e os contaminadores do aço. Esses aços que passam por esse processo de acalmação geralmente possuem uma camada mais fina e uniforme, com qualidade superior ao aço efervescente, que são aqueles que não receberam essa camada de silício. O aço carbono pode ser trabalhado em temperaturas de até 400 graus e em temperaturas inferiores a 0 graus. Os aços de baixo carbono, até 0,25%, possuem limite de ruptura de 31 a 37 kg milímetros cúbicos e limite de escoamento de 15 a 22 kg milímetros cúbicos. E o aço de médio carbono, que possui até 30% de carbono, ele possui limite de ruptura de 37 a 54 kg milímetros cúbicos e limite de escoamento de 22 a 28 kg milímetros cúbicos. O limite de ruptura e de escoamento é a pressão que pode ser aplicada nesse aço, de modo que ele sofra somente deformação elástica, que é uma deformação onde o tubo por si só pode voltar ao seu estado normal, ao seu estado inicial. De modo que, se for aplicada uma pressão maior do que essa, ele poderá sofrer uma deformação plástica, aonde não conseguiria voltar sozinho para o seu estado normal. O aço carbono geralmente é trabalhado em temperaturas inferiores a 0 graus e para que isso aconteça é feita uma acalmação do aço carbono com 0,3% do mesmo. Então, para que seja feita a acalmação, para que o aço trabalhe a temperaturas inferiores a 0 graus, é feita uma acalmação com 0,3% de carbono. Geralmente, o aço que vai trabalhar a essas temperaturas, que não é feito esse processo de acalmação, ele pode sofrer uma corrosão e apresentar fraturas muito graves. Para que seja medida a ductilidade dos materiais, todo o aço carbono passa por um processo chamado processo Sharp, onde ele mede a deformação, o impacto e também a resiliência do material durante o processo. De acordo com a ANSI B31, o aço carbono pode trabalhar a temperaturas inferiores a até menos 50 graus, porém raramente são empregados até menos 45. A corrosão é um processo que ocorre no aço carbono, principalmente quando ele é exposto à atmosfera, por causa da umidade e também da poluição do ar. No solo, o aço carbono também sofre essa deformação por conta da umidade do solo, principalmente, e também em solos ácidos. Se caso o solo for ácido e úmido, o aço carbono deve ser totalmente evitado nesses locais. A temperatura também causa corrosão no aço carbono e para isso tem um processo para reverter isso, que é o processo de tratamento e temperatura do aço, né? Esse processo consiste basicamente em tirar a subtensão do aço. Os resíduos desprendidos das paredes do aço, geralmente ele pode mudar o gosto e o cheiro do resíduo conduzido, porém ele não é tóxico. Vou falar sobre algumas especificações de tubos para aço carbono, começando pela STMA
106. Essa especificação ela é feita para ser usada em linhas de altas temperaturas e alta pressão. Ela fixa as exigências de composição química e de propriedades mecânicas que o material deve ter, e o diâmetro fica entre 1/8 de polegada a 24 polegadas. Ela distingue entre 3 graus de material, que é o grau A de baixo carbono, o grau B de médio carbono e o grau C de alto carbono. Ela é feita para ser usada acima de 400 graus e ela é mais cara que as outras especificações que eu falarei a seguir. Outra especificação é a STMA 53. Essa especificação os tubos podem ser com ou sem acabamento e com ou sem costura. O diâmetro fica entre 1/8 de polegada a 24 polegadas, assim como a STMA 106. E ela também fixa as exigências de composição química e de propriedades mecânicas. Ela é um material muito parecido com a STMA 106, e ela também abrange aqueles graus de material que é a STMA 106, de baixo e médio carbono. Ela não tem a de alto carbono, ao contrário da STMA 106. Ela é mais barata do que a STMA 106, por isso ela é mais usada. Ela tem propriedades muito parecidas, só que ela não pode ser usada a mais de 400 graus. Mas mesmo assim ela é a mais utilizada porque não precisa muito utilizar tubos a mais de 400 graus. Além dessas duas especificações, também tem a STMA 120. Essa especificação, o diâmetro dela fica entre 1/8 de polegada a 16 polegadas. Ela pode ser com ou sem acabamento e com ou sem costura. Ao contrário das outras, ela não fixa as exigências de composição química e propriedades mecânicas, mas ela também não tem garantia de qualidade. Ela só pode ser utilizada se for fluidos com baixa responsabilidade, como água ou ar comprimido. E não pode ser utilizada a mais de 180 graus. Mas ela também é mais barata, por isso, às vezes, usar ela seja melhor do que as outras duas. E ela não pode ser usada a temperaturas abaixo de 0 ou acima de 200. Eu vou falar um pouco sobre especificações para tubos sem costura. A primeira é a ASTM A333. Essa especificação são para tubos de aço carbono especiais para baixas temperaturas, tendo a sua composição 0,3% de carbono e 0,4% a 1,05% de manganês. Eles são submetidos ao refinamento de grão e a um ensaio de impacto Sharp a menos 46 graus. A APISL são especificações para tubos de aço carbono de média qualidade, de 1/8 a 64 de diâmetro. Eles são de cor preta sem costura, e os seus outros requisitos são semelhantes à ASTMA 53. A APISLX são especificações para tubos com ou sem costura, fabricados de aço carbono de alta resistência, especiais para oleodutos. Ele tem 6 graus de materiais, todos eles de aço de médio carbono. São eles o grau X42, que tem 42 de ruptura e 29 de escoamento, o grau X46, que tem 44 de ruptura e 32 de escoamento, o grau X52, que tem 46 de ruptura e 36 de escoamento, o grau X60, que tem 52 de ruptura e 42 de escoamento, o grau X65, que tem 54 de ruptura e 45 de escoamento, o grau X70, que tem 58 de ruptura e 49 de escoamento. De acordo com a norma ANSI B31, esses tubos não podem ser empregados a serviços acima de 200 graus. E a norma ANSI B31.1 proíbe o uso desses tubos para serviços a vapor. Agora, com costura. A norma STMA 134 diz que devem ser fabricados tubos por solda elétrica por arco protegido com acima de 16
de diâmetro e paredes de até 3/4. E a solda deve ser longitudinal ou espiral. A norma ASTM A135 diz que a solda de resistência elétrica deve ser empregada até um diâmetro de 30. E os tubos de grau A têm um limite de ruptura de 33 kgmm2 e os de grau B1 de 41 kgmm2. A norma ANSI B31 especifica que os tubos A134 e A135 só são permitidos para fluidos de categoria D. Os tubos são feitos através de chapas de aço carbono acalmados, designados de 10 a 32 cm, conforme as exigências de tratamentos térmicos, teste de pressão, alívios de tensões e normalização radiográfica. Em diâmetros de 12 ou maiores, as especificações abrangem 9 classes. A norma ASTM A671 especifica que para tubos fabricados por solda de arco protegido para temperaturas ambientes e baixas, a ASTM A672 são especificações para tubos para temperaturas moderadas. Seus requisitos são os mesmos da ASTM A671, que serão os diâmetros, processo de fabricação, todos são iguais. A ASTM A211 são especificações para tubos com solda espiral, com diâmetro de 4 a 48 nominal.